Bom dia, meus queridos alunos do 7º ano. Bem-vindo à nossa aula de geometria e desenho geométrico. Hoje nós vamos entrar com conteúdo novo, conteúdo de terceiro módulo. Por que terceiro módulo? Não significa que estamos no terceiro bimestre, tá? É porque nós demos introdução ao segundo módulo direto, né? Porque no primeiro módulo não tínhamos conteúdo de geometria, tá bom? Então, vamos iniciar aí com a geometria do terceiro módulo, tá? Vamos entrar com conteúdo hoje de razão e proporção, tá ok? Bom, o que é uma razão, gente? Primeiramente, vamos explicar o que é uma razão. Razão nada mais é que uma divisão, né? Posso dizer para vocês também que é uma fração, tá? Então, razão significa racionalizar, tá? É uma divisão em que o numerador está para o denominador, tá? Então, nós temos aqui a definição de razão, dados dois números A e B, com B diferente de zero, a razão entre A e B representa-se por, tá? Então, nós temos aqui uma razão, nós temos o quê? Uma divisão, nada mais é que uma divisão, né? A está para B, ou nós podemos representar dessa forma aqui, esses dois pontinhos significam o quê? Uma divisão, tá? Significa, gente, tem um significado de que A está dentro de B, entendeu? Em que o numerador está dentro do denominador, tá bom? Lê-se o quê? Uma razão de A para B, em que A está para B, tá? Então, nós temos aí a definição de razão, tá? Razão e proporção, né? Já uma proporção, gente, ela é o quê? Ela é uma igualdade entre duas razões. Nós temos uma razão, né? Que é uma fração, uma divisão, em que nós temos o numerador e o denominador, né? Daí, o que vem a ser uma proporção? Uma proporção é uma igualdade dessas duas razões. Se é uma igualdade, significa que essa razão ela é igual a outra razão, né? Que é uma igualdade, tem um significado de quê? De igual. Então, significa que A está para B é igual a C está para D, tá? Podendo ser representados por os números diferentes, mas tem o quê? Tem a mesma igualdade, elas são o quê? Iguais. A está para B, assim como C está para D, tá? Onde A, B, C e D são os termos da proporção. A e D são os extremos e B e C são os meios, tá? Então, aí, gente, nós temos aqui em que A, ó, nós temos aqui em que A e D, aqui, olha, A e D, olha, A e D aqui, eu vou chamar de quê? De extremos da proporção, tá? E o B e C eu vou chamar de quê? De meios da proporção. Então, aqui eu tenho os meios, eu tenho A, D, são os extremos, e B, C, eu tenho os meios da minha proporção. Tá bom, gente? Relação fundamental aí da proporção, né? Então, algumas razões, elas são bastante usadas e recebem nomes especiais, tá? Então, no nosso dia a dia, nós podemos encontrar razões, tá? E elas são especiais, tais como a densidade demográfica, uma densidade demográfica, uma escala, né? A velocidade média, a densidade e a porcentagem, elas são razões que podemos encontrar, né? E representar aí no nosso dia a dia, tá? No nosso cotidiano, né? Então, elas são especiais. A densidade demográfica, por exemplo, o que é a densidade demográfica? Ela corresponde à distribuição da população em uma determinada área. Então, é uma população, né? Um número de pessoas numa determinada área. Nós temos uma relação do número de pessoas, que eu vou representar por uma população, né? Tem uma relação aí entre o que? A uma área, a um determinado a um espaço, tá? A escala, o que vem a ser a escala? Escala também é uma razão, né? Também é uma razão. No caso de um desenho, ou num mapa, né? Chamamos de escala cartográfica a relação matemática entre as dimensões apresentadas no desenho, né?
e o objeto real por ele representado. Então, escala é o quê? Quando você tem um desenho, né, sobre o quê? Um objeto real, né, tá? Então, nós temos uma razão, que é um desenho pequenininho, que está sobre o quê? Uma realidade, né, um desenho que é um objeto real. A velocidade vem a ser o quê? A velocidade é a variação da posição do deslocamento, né? É a distância, né? Por exemplo, de um móvel, de um automóvel, em relação ao referencial durante um certo intervalo de tempo. Então, o que vem a ser a velocidade média? É um deslocamento sobre, né, a razão em que o denominador vai ser o quê? Vai ser o tempo, tá? A densidade, gente, ela é uma massa, né, volúmica ou massa volumétrica, que podemos chamar também de um corpo, tá? Ele define-se como um quociente entre, esse quociente aí, olha, entre a massa e o volume desse corpo, tá? Então, vocês vão ver essa formulazinha aí mais pra frente. Desta forma, pode-se dizer que a densidade, ela mede o grau e a concentração da massa de um determinado volume, tá? Isso que vem a ser o quê? Uma densidade de um corpo. Porcentagem, né, que todo mundo já conhece, todo mundo já sabe a definição. As porcentagens, elas são chamadas também de razão que centesimal. Por quê? Porque o denominador numa porcentagem, ele vai ser sempre o quê? 100, tá? Então, ela é uma razão centesimal em que o denominador é 100, tá? Razão centesimal de percentual, tá? Que está relacionado a 100, a cento, né? As porcentagens costumam ser indicadas pelo símbolo, olha aqui o símbolo aqui, ó, o símbolo de porcentagem, esse símbolozinho aqui, tá? Lê-se porcento. Então, uma porcentagem, ela é representada numa forma de razão, de uma forma de divisão, em que o denominador é 100, tá bom? Continuando aí, então eu tenho os exemplos dessas razões, tá? Densidade demográfica, eu tenho o total de habitantes, eu tenho a formulazinha aqui para a gente poder utilizar, né? A densidade demográfica, total de habitantes sobre a área, né? Nós temos um exemplo aqui, olha, tá? Total de habitantes está para a área, tá bom? Então, é só utilizar aí a formulazinha aí para a gente poder fazer os exercícios. Escala em que eu tenho o numerador, né, dividido pelo denominador. Aqui, esse 1 aqui, que é o numerador, ele é representado pela medida do mapa, por um desenho, né, numa folha de papel, aquele desenho que aqui é bem menorzinho, né, e o denominador vai ser o quê? Vai ser a área real do desenho, tá? Vai ser a realidade, vai ser o real mesmo, tá? Então, nós temos aqui a resolução, um exemplo no mapa de 1 centímetro, né, está para 10.000 centímetros, que equivale o quê? A 100 metros. Então, 1 centímetro do papel, desse desenho, está para 100 metros do que? Do objeto real, tá? Do que realmente existe, tá? Isso que é o que? Uma escala. A velocidade média, galerinha, ela é o que? Aqui é o exemplo de quê? De velocidade média, né? Nós temos duas velocidades médias aí, que é a velocidade escalar média e nós temos a velocidade média. Então, a fórmula da velocidade média é o quê? É o Vzinho, que vai ser igual à razão, que é a distância sobre o quê? O tempo, tá? Distância de um automóvel, eu estou numa distância de tantos por hora, né? Aí eu vou utilizar o quê? Para me saber a velocidade. Sobre o que? Dividir pelo tempo que eu vou levar para chegar até esse certo lugar com essa distância, tá bom? Então, nós temos aí a velocidade média, exemplos de quê? De densidade de um corpo, tá? A fórmula utilizada da densidade de um corpo nada mais é que a massa sobre o volume, né? Vai ser o quê? O quociente. O quociente é o quê? É a divisão da massa de um corpo e o volume desse corpo. Então, é massa sobre volume. Eu vou utilizar essa fórmula aqui da densidade de um corpo, também representado por uma o quê? Por uma razão, tá? Então, esses aí são os casos especiais que nós temos.
como a porcentagem, né? Já a porcentagem, eu tenho aqui 10% representado pelo símbolo de porcentagem, né? Isso aqui é a representação de simbólica, tá? Que é igual, é o mesmo, né? Essa representação aqui, ela vai ser o mesmo que 10 sobre 100, né? Esse símbolo aqui, gente, significa que o denominador, ele vale o quê? Ele vale 100. Então, 10 está para 100, que é igual a 1 está para 10. Esse 1 está para 10 aqui, gente, nada mais é que a simplificação dessa razão aqui, né? Dessa fração aqui, em que eu divido 10 por 10, que vai dar 1, 100 por 10, que vai dar 10 aqui. Então, olha, eu tenho 10 aqui, olha, eu divido, eu estou o quê? Simplificando. 10 divide por um número, né, em que eu vou simplificar o numerador e o denominador por um mesmo número natural, tá? Então, aqui eu tenho 10 dividido para 10 deu 1, 100 dividido para 10 dá 10, tá? Então, no caso, 20%, a mesma coisa, né? Eu tenho 20 está para 100, tá? Representação de fração aqui, em que meu denominador é 100. E o que aconteceu aí? Eu apenas simplifiquei, né, gente? Eu simplifiquei por quem? Eu simplifiquei aqui, ó, você tem que simplificar o máximo possível, reduzir o máximo possível a fração. Eu simplifiquei por 20, olha, 20 dividido para 20 deu 1, né? Ela vai se tornar o quê? Irredutível. Tem que simplificar até que ela se torne irredutível. 100 dividido para 20 eu tenho 5, né? A mesma coisa aqui, olha, 25%, 25 está para 100, eu tenho aqui a simplificação de 1/4. Simplifiquei por 25 aqui, sempre eu vou simplificar, né? 25 dividido para 25 eu tenho 1, 100 dividido para 25 eu tenho 4, tá, gente? Então, significa que 25 centésimos é igual ao quê? A 1/4. E aqui, diante disso aqui, eu tenho o quê? Eu tenho uma proporção, né? Quando eu tenho uma proporção, significa que eu tenho uma igualdade entre duas razões, né? Entre duas frações. Aqui eu tenho 50%, aqui eu tenho 75%, né? Aqui eu simplifiquei por quanto? Por 50, aqui eu simplifiquei também. Então, eu tenho que fazer o quê? Reduzir o máximo, torná-las irredutível, tá bom, galerinha? Então, nós vamos ficar por aqui, tá? Até a próxima aula. Eu espero que vocês tenham assimilado, tá? Todo o conteúdo. Eu vou estar lá no grupo para tirar todas as dúvidas de vocês e nós vamos fazer aí os exercícios juntos, tá bom?